Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite a todos, 20h30. Nós vamos iniciar daqui a pouco o nosso evangelho com um pequeno comentário. Agradecendo aí a participação dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que vão participar conosco. Nesse mês, setembro amarelo, né? Eu resolvi colocar essa camiseta aqui, né? Para que a gente possa ter a coragem, a paciência e a confiança na vida, acreditar na vida. Luciana, Tomazinho, tudo bem com o som? Tá me ouvindo bem? Ok. Boa noite, Dena Ruda. Cláudia e Yolanda, boa noite. Boa noite a todos. O som tá bom, Yolanda? Ok. Então, parece que tá tudo ok, né, Luciana? Então vamos começar o nosso evangelho, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nós possamos aquietar por alguns minutos os nossos corações, respirar profundamente, para que esses próximos minutos possam ser minutos em que todos nós possamos refletir juntos, ok? Para quem tiver com o Evangelho em mãos, pode abrir no capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, e o item será o item 9, a cólera. E assim nos fala o Evangelho. O orgulho leva a vós e a nós outros crer mais do que sois, ou crer mais do que somos, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como posição intelectual, seja mesmo como superioridade pessoal. E que o menor paralelo e que a menor comparação muitas vezes vos irrita, nos fere. E o que ocorre então? Aí nós nos entregamos à cólera, à raiva, né? Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procuremos e encontraremos quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera, com raiva, os sábios conselhos, muitas vezes de pessoas mais experientes, muitas vezes nos casos dos jovens, dos seus pais, de um irmão amigo, de uma pessoa mais calma, as próprias impaciências que causam as contrariedades, e essas contrariedades frequentemente são pueris, infantis, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, em sua ânsia, o homem colérico, o homem raivoso, ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, com calma, teria medo de si, ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto, muitas vezes, de piedade aos olhos dos outros. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, e muitas vezes, e com certeza, altera a nossa saúde, compromete a nossa vida,
veria que é sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, no acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para nos motivar esforços por dominá-la. O espírita, bem o chamamento, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristã, nos relata um espírito protetor, em 1863. Pois bem, meus amigos, esse comentário desse texto aqui do Evangelho, cada um de nós, em algum momento da vida, recente ou passado, teve esse acesso, teve esse momento em que muitas vezes a gente se encoleriza e o tempo fecha. Esse é um termo que todos nós conhecemos. E esse tempo fecha não só na parte externa em que estamos, mas principalmente no nosso interior. E muitas vezes, quando esse tempo fecha, ficamos, vamos dizer assim, entorpecidos, anestesiados e, por que não dizer, cegos. Não conseguimos ouvir, não conseguimos enxergar, não conseguimos ver nada além do que esta sensação que invade o nosso ser e nos faz, muitas vezes, ser irracionais. Irracionais com palavras que machucam, que ferem, e pode até chegar às vias da agressividade física. E o Evangelho nos chama a atenção para um fato que não raro, eu tenho certeza, porque nós já tivemos essa terrível experiência de saber notícias de que alguém, no acesso de raiva, de cólera, cometeu uma atitude da qual, após a ação, não poderá reverter. E aí ficará com aquela sensação na sua alma pelo resto da vida. Porque quando a cólera passar, vai ficar o ato perpetrado. E muitas vezes esse ato perpetrado nos fala o Evangelho. E que desgosto mortal, que sensação horrível de dor, de desespero e principalmente de arrependimento, no acesso desatinado. Isso acontece muito. Eu não vou dizer que é algo comum, mas acontece com frequência. A pessoa no acesso desatinado comete um crime, comete uma ação que vai levar o outro a uma situação irrecuperável, ou uma situação irreversível. E passado a cólera, passado aquele instante, como é que fica? Então, o Evangelho vem nos convidar nesse sentido para que nós, através do nosso esforço, possamos mudar o nosso mundo íntimo. Para aquelas pessoas que falam assim, mas eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, né? Dizem que até a síndrome de Gabriela. Isso não existe para o ser pensante. Isso não existe para o ser racional. Isso não existe para os seres dotados de pensamento, de raciocínio e de livre-arbítrio. Ou seja, se nós quisermos mudar o nosso mundo íntimo e a nossa forma de ser, não há dúvida nenhuma que pela vontade nós possamos fazer tudo isso aí. Portanto, os Espíritos nos convidam, principalmente por um ato de caridade e de amor, a nos proteger desses momentos, refletir nesses momentos. Esses momentos, muitas vezes, com certeza, já nos levou a profundos arrependimentos e que muitas vezes traz para o nosso mundo íntimo, que é o nosso mundo íntimo, o nosso mundo familiar, muita tristeza. Mas isso quer dizer o seguinte:
Se nós passamos por essa experiência, foi uma experiência negativa, foi uma experiência dolorosa, foi uma experiência que fez sofrimento, para que repetir? E se nós por algum momento levamos uma palavra agressiva no momento de raiva, de cólera para alguém que amamos, o melhor caminho é pedir desculpas, pedir perdão. Porque já nos fala aqui, o espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. É que a cólera, ela é contrária, né? É uma força oposta à caridade, à humildade, ao amor. Portanto, meus amigos, eu encerro esse momento de evangelho tão bom, da qual a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco vem nos proporcionar todos os dias, com o seguinte pensamento. O corpo material, o corpo físico, não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao ser pensante, ao espírito eterno. Ou seja, isso a pessoa não pode dar como desculpa, isso é inerente ao meu corpo. Não é. É inerente ao nosso espírito. É inerente ao nosso pensamento como ser encarnado e eterno. Por isso, se é nosso, nós podemos modificar, nós podemos mudar. Sem isso, onde estaria o mérito da mudança e da responsabilidade? Não teria. O mérito não existiria e a responsabilidade nós estaríamos transferindo para a matéria, de que nada nasce do ponto de vista emocional da matéria. Tudo emana do espírito. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estarmos juntos nessa noite, a oportunidade de termos conversado um pouco sobre esse tema, da qual todos nós, e eu me incluo, nessa vigilância diária, porque ninguém ainda está imune, daí a necessidade de estarmos sempre vigilantes para esses momentos aí, a gente lembrar, respirar fundo, lembrar de Chico Xavier, se tiver um pouquinho de água por perto, a água da paz, que vai passar. Vai passar e a gente vai dizer assim, me livrei, consegui vencer pela minha vontade de mais um problema. A todos vocês, uma noite de paz, de tranquilidade e de luz. Muito obrigado. Gratidão.